Yacht Rock. Você aí que gosta de música, que conhece música, já ouviu esse termo, Yacht Rock? E o documentário Yacht Rock da HBO, você já assistiu? Não? Vou te contar um pouco sobre isso hoje aqui nesse vídeo, mas antes eu queria te convidar, para se inscrever no meu canal. De tempos em tempos eu estou colocando vídeos aqui sobre música e tem também o meu podcast sobre cinema, Meninos Eu Vi, que todas as semanas tem episódios inéditos publicados aqui também no YouTube. E, claro, você pode também seguir a minha newsletter chamada Mala, com notícias, críticas e uma curadoria de cultura pop e entretenimento que eu faço todas as semanas e solto para os e-mails cadastrados. Vem comigo que você não vai perder nada da tal cultura pop, do tal cinema, do universo das séries, da música e por aí vai. Como, por exemplo, este documentário Yacht Rock, que está na HBO, por enquanto na plataforma gringa, na plataforma Max lá fora, ainda não está disponível aqui no Brasil, mas em breve eles devem disponibilizar. Eu já tive a oportunidade de assistir e olha, eu queria falar várias coisas aqui para vocês envolvendo esse documentário, mas sobre esse gênero Yacht Rock. Na verdade, Yacht Rock é um gênero que não existe. Yacht Rock é uma brincadeira que foi inventada por alguns humoristas que criaram essa série de humor durante a pandemia chamada Yacht Rock, em que vários humoristas ali se travestiam de alguns músicos de uma determinada era da música, em especial a música norte-americana, e cunharam este gênero de músicas que seriam músicas mais easy listening, com uma batidazinha, como se as pessoas estivessem tomando um espumantezinho e ouvindo essas músicas em um iate. Sabe aquele dia em que você pega o seu iate e sai mar afora, um dia ensolarado, você e seus amigos, coloca um champanhe, você coloca aquele cap de capitão e vai navegar pelo seu iate, mar afora, com seus amigos e seu champanhe e seu buffet? É mais ou menos essa a pegada do tal Yacht Rock. Mas o que consiste esse gênero Yacht Rock? Esse gênero, na verdade, que não existe, é uma junção, é uma determinada época da música norte-americana que várias canções desse tipo easy listening foram produzidas e foram execradas, pelo menos hoje, né? Hoje são execradas. Hoje, talvez com o Yacht Rock a coisa até mude um pouco, mas vamos botar até então, essas músicas foram execradas pela crítica e eu particularmente, que cresci na década de 1980, eu me lembro da minha formação musical quando eu era adolescente, eu me lembro de várias dessas músicas em programas do tipo Good Times. Eu estou em Belo Horizonte, então aqui era BHFM, Good Times, BHFM. E aí eu ouvia várias dessas músicas. Quais músicas são essas? Gente do naipe de Christopher Cross, Sailing de Christopher Cross, Doobie Brothers, quem mais? Michael McDonald, Toto, América. Pegaram o clima, né? São músicas do final ali da década de 1970, início de 1980, que não fizeram parte, na verdade, de nenhum movimento, não foi um punk, não foi um metal, não foi nada disso, mas são músicas que estiveram ali frequentando as rádios e tendo milhares e milhares de discos vendidos, em especial o Christopher Cross. Christopher Cross, com essa música Sailing, vendeu milhões e milhões de discos, mas que caíram num certo ostracismo. Muita gente coloca o Steely Dan dentro dessa seara Yacht Rock, dentro desse gênero, desse rótulo Yacht Rock, mas no próprio documentário eles tiram o Steely Dan um pouco. Eu queria falar um pouco então do documentário. Então o documentário é feito a partir disso, a partir dessa série de humor, e aí eles começam a entrevistar todo mundo, ou quase todo mundo,
dessa chamada, dessa seara yacht rock. Tem entrevista com Christopher Cross, tem com Michael McDonald, tem com os caras do Toto, todos eles repassando suas carreiras e mostrando como existia uma conexão entre eles. Michael McDonald, Kenny Loggins que muita gente conhece só como Footloose, né? O cara que fez Footloose, fez música ali pro Top Gun, né? Danger Zone, por exemplo, é dele, mas ele já tinha um passado aí da década de 70, 80, muito rico. E na medida em que o documentário vai transcorrendo, né, a narrativa vai transcorrendo, eu fui percebendo uma coisa. O documentário é feito em tom de galhofa, né? Na verdade, os músicos levam muito a sério, mas você vê o tempo todo que eles estão rindo e eles estão se lembrando dessa época do tal yacht rock, que na época não existia, foi um termo inventado depois, estão se lembrando com muito gosto. São boas as lembranças que todos eles têm dessa época, que claro, né, a época em que todos prosperaram, todos construíram canções, eu diria imortais, podemos usar esse termo, porque é exatamente aí que eu quero chegar, mas o documentário tem um tom divertido. Eu disse que quase todo mundo deu entrevista para esse documentário, porque o Donald Fagen é a metade do Steely Dan que ainda está viva, o Walter Becker, que morreu. Donald Fagen não dá, e é uma passagem até divertidíssima do documentário, o diretor liga para ele e fala, tô fazendo um documentário, queria te entrevistar, um documentário sobre yacht rock. O Donald Fagen vira para ele no telefone e fala, yacht rock? Então eu quero que você vá se... É isso mesmo que vocês imaginaram. O Donald Fagen nunca gostou desse termo, yacht rock, nunca levou na brincadeira, e eu acho que ele tem razão, porque o Steely Dan não dá pra você dizer que o Steely Dan é considerado... Não dá pra você dizer que o Steely Dan é yacht rock, mas ao mesmo tempo, no documentário eles colocam o Steely Dan tudo como ponto de partida. Todos esses músicos que eu falei pra vocês colocam o Steely Dan como ponto de partida para um determinado tipo de música que estavam todos fazendo naquela época. Mas o ponto que eu queria chegar aqui não é esse. Claro, assistam o documentário, vocês vão ter suas próprias conclusões. O ponto que eu queria chegar é, logo depois que eu acabei o documentário, eu fui pegar uma playlist, na verdade eu fui pegar várias playlists de yacht rock e reouvir as músicas. São músicas que estão no nosso imaginário, então você ouve ali os primeiros acordes, você fala... Claro que eu me lembro dessa música. Eu peguei algumas playlists, tô até com uma aberta aqui que chama Yacht Rock Classics, tem 68 músicas, mas tem uma outra muito interessante, que é uma playlist feita pelo Questlove. Questlove, cara do The Roots, né, o baterista, líder do The Roots, que ele fez pro Anthony Bourdain. Os dois eram muito amigos. E a playlist chama Dear Anthony, Questlove's Defense of Yacht Rock and Dentist Office Pop. Dentist Office Pop, que é o pop da sala de espera de dentista, né? Tem um trecho de um diálogo dos dois, do Questlove e do Anthony Bourdain no documentário, que é divertidíssimo. E essa playlist foi feita, o Questlove dá entrevista até pro documentário, foi feita pelo Questlove para mostrar para o Anthony Bourdain que essas músicas eram músicas de qualidade. E é esse o ponto que eu queria chegar. Como a gente é estragado, às vezes, pela crítica musical. Aqui tem um crítico musical falando para vocês, mas enfim. A gente é estragado pela crítica musical que nos proíbe, às vezes, de ouvir determinadas músicas, determinados artistas e classifica aquilo como lixo, sendo que não é lixo, não é. Essas músicas que hoje são categorizadas como yacht rock, se você pegar e ouvir com parcimônia hoje, você vai ver que são músicas riquíssimas, com melodias, harmonias riquíssimas. É claro, se você é um fã de punk rock e você cresceu ali nos 3 acordes, muito provável que você não vá gostar. Ou talvez, se você for um fã
de punk rock que cresceu e envelheceu e abriu o seu leque, abriu um pouco a sua capacidade auditiva, conseguiu ouvir outras coisas além dos 3 acordes ali, talvez você vá se interessar sim por Michael McDonald, por Doobie Brothers, por Steely Dan, Robbie Dupree, vários artistas que estão no documentário. Eu particularmente não conhecia, não de nome, mas quando você coloca a música para tocar, você reconhece. Eu ouvia isso como Good Times BHFM. Sailing, de Christopher Cross, é talvez o caso mais emblemático de uma canção que eu ouvi como Good Times BHFM, e durante muito tempo isso ficou no meu cérebro como estereótipo de um tipo de música velha. E é esse o ponto que eu queria chegar também. Na medida em que a gente vai envelhecendo, algumas músicas, alguns gêneros passam a, não sei se rejuvenescer, mas passam a ter uma determinada sintonia com o nosso ouvido. Então músicas, e isso acontece o tempo todo comigo, eu não conseguia ouvir músicas como essas. Se você me chamasse há 10 anos atrás e me falasse para ouvir Christopher Cross e Michael McDonald, eu não iria ouvir. Mas hoje, aos 52 anos de idade, tendo uma bagagem, tendo escutado muita coisa, mas muita coisa mesmo, e tendo mudado a minha percepção com o tempo, eu consigo ouvir isso maravilhosamente bem. E é muito legal que eu peguei essa playlist de Yacht Rock Classics, eu vou linkar essa playlist, as 2 playlists, aqui na descrição desse vídeo, e eu percebi que são músicas que me fazem bem. E eu acho que esse era o intuito de todos eles quando compuseram essas músicas, quando gravaram e quando fizeram sucesso. E tem várias cenas no documentário também, cenas de shows lotados, shows em ginásios, em estádios, né? Foi uma era da música norte-americana. Eu falo música norte-americana porque esse é um gênero quase que só existe na música norte-americana. Tem uma coisinha ou outra que você pode puxar daqui para lá, fora dos Estados Unidos, mas 99% são músicas feitas ali. E é muito curioso também que esses artistas, todos eles, estão na ativa de uma forma ou de outra. Se você pega o Doobie Brothers está fazendo shows nos Estados Unidos até hoje. América, o Toto esteve no Brasil agora no final de 2024, fez um show lotado em São Paulo, e o Toto conta toda a história da banda. É muito legal você ver a história do Toto, o sucesso que eles fizeram, a pressão pelo sucesso, como que eles participaram do disco Thriller, do Michael Jackson. O Toto foi a banda base do disco Thriller, de Michael Jackson. Inclusive, Human Nature é uma canção de um dos membros do Toto. Isso tudo está no documentário. Mas eu queria voltar à questão da percepção musical. Como a percepção musical, a minha percepção foi mudando, eu fui moldando o meu gosto de acordo com o tempo, e esse tipo de música hoje sincroniza com o que eu gosto de ouvir, e eu não tenho vergonha nenhuma, mas, aliás, isso é uma coisa que vocês, quando crescerem e envelhecerem, talvez vocês consigam atingir isso. Eu acho que todo mundo deveria atingir isso, de não ter preconceito musical, mas durante anos eu fui privado de ouvir essas canções do gênero yacht rock por puro preconceito. Na medida, quando eu peguei o documentário para assistir e fui rever as canções, eu parei e pensei, cara, quanto tempo eu perdi, né? Principalmente com artistas como Steely Dan. Eu tinha um preconceito com o Steely Dan, mas depois desse documentário eu peguei toda a discografia do Steely Dan, e tem fases e fases da discografia dessa banda, que é uma banda espetacular. Uma banda porque sempre foram vários músicos junto da dupla ali, Walter Becker e Donald Fagen. Acho que o Donald Fagen é um gênio da música, e no documentário a gente vê um pouco isso. Muito pouco reconhecido. Uma pena que o Donald Fagen ainda seja muito pouco reconhecido, as pessoas não saibam direito quem é esse cara. Tá na hora
de todo mundo pegar todas as músicas do Steely Dan, do Doobie Brothers. Vou falar só alguns artistas para vocês. Do America, do Christopher Cross, do Boz Scaggs, que eles mesmos colocam ali no documentário como uma espécie de marco zero esse disco do Boz Scaggs, inclusive, que chama Silk Degrees. Eles colocam como uma espécie de marco zero de toda essa geração do yacht rock. Pega Brad, né, e por aí vai. Pega essa playlist que eu tô linkando aqui para vocês e ouça sem preconceito, que eu tenho certeza que vocês não só vão reconhecer várias músicas, várias delas estão ali no seu subconsciente como músicas velhas, mas deixa isso de lado. Preste atenção nas melodias, preste atenção nas composições, na riqueza de detalhes de cada uma dessas canções. E se você quer uma música para começar, eu começaria com What a Fool Believes, do The Doobie Brothers, que é impossível que você não tenha ouvido. Nos primeiros acordes de What a Fool Believes, você vai reconhecer e você vai, imaginar no seu iate, com a sua taça de champanhe, colocando um cap de capitão e navegando mar afora pelos mares do mundo. É isso. Esse é o meu recado para vocês. Dispa-se do preconceito, assista ao documentário Yacht Rock quando ele estiver disponível na plataforma Max ou na HBO TV. Eu volto ao assunto aqui para vocês e coloco aqui as datas, mas também ouça todos esses artistas. Comece pelo Doobie Brothers, pule para o Steely Dan e depois enverede ali para Michael McDonald, Christopher Cross, America, Toto. Ouça toda a discografia do Toto, sem preconceito, que eu tenho certeza que você não vai se dar mal. Eu sou Rodrigo James e eu volto a qualquer momento com mais vídeos sobre música, sobre cinema, sobre séries. E não se esqueça de seguir o meu podcast Meninos Eu Vi e a minha newsletter chamada Mala. Um grande abraço e até a próxima.